Aí pessoal, voltando hoje com 5 questões de conjuntos. Vamos lá. Resolvam aí, vou dar uma pausa aí, resolvam. Eu já volto para explicar, ok? Voltando. Um conjunto A possui 512 subconjuntos. Retirando-se 4 elementos de A, forma-se um novo conjunto, que terá M subconjuntos. Qual o valor de M? Seguinte, antes de resolver aqui a questão, eu trouxe um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos chamar um conjunto qualquer de X, né? E o X, esse conjunto irá possuir 3 elementos, né? 3 subconjuntos, né? Subconjunto 1, subconjunto 2 e o subconjunto 3. Para você descobrir, e quer saber, né, dos subconjuntos aqui, para você descobrir quantos subconjuntos existem nesse conjunto aqui, as possibilidades, né, as variações, basta você fazer aqui, ó, x é o conjunto, né? A base é sempre 2, então é 2 elevado ao tanto de elementos deste conjunto. No caso aqui nós temos 3, então é 2 elevado a 3, né? Que dará 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dará 8 subconjuntos, ou seja, consegue se formar 8 subconjuntos dentro desse conjunto X. Quais são eles, né? Conjunto vazio, o conjunto, né, 1, conjunto 2, o 3, o 1 com o 2, né, o 1 com o 3, o 2 com o 3 e o 1 com 2 e o 3, né, que são aqui 8 possibilidades de subconjuntos para este conjunto X. Então, entenderam? Como temos 3 elementos nesse conjunto, basta sempre, né, sempre 2 elevado ao número de elementos do conjunto, né, para podermos achar quantos subconjuntos esse conjunto possui. Então vamos à questão em si. O conjunto chama A, né? Então o conjunto A, ele possui 512 subconjuntos. Duas formas de você descobrir quantos elementos possuem esse subconjunto. Você pegar 512 e quebrando por 2, dividindo por 2, né? 512 por 2 dá 256, 56, aí já deu 1, né? 256 por 2 vai dar 128, 128 por 2, 64, e assim vai indo até chegar a 2. Você encontrará 9 elementos. Ou então você ir fazendo assim, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128, 128 vezes 2, 256, 256 vezes 2, 512, bateu. Então nós temos o que? 9 elementos. Então o conjunto A, nesse caso aqui, eu coloquei como sendo de 1 a 9, né, para mostrar que são 9 elementos. Então A é o que? 2 a nona. Por que aqui está assim, pessoal? Porque aqui no computador consegue levar apenas até 3, né? Pelo menos eu só sei levar aqui até 3, a partir do 4 já não dá. Então eu coloquei 2 a nona, mas dá para entender, é 2 elevado a 9 aqui. Então 2 elevado a 9 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, que dará 512 subconjuntos, né? Que é o que ele está pedindo aqui, o conjunto A. Mas o que ele quer saber? Retirando-se 4 elementos de A, ou seja, nós temos 2 elevado a 9. Se nós tirarmos 4, vamos ter o que? 2 elevado a quinta. Vai tirar 4 elementos, passaremos a ter 2, que é 2 a nona, menos 4 elementos, ficaríamos então com 2 a quinta. Então, aqui, ó, esse novo conjunto aqui, ó, tirando 4 elementos de A, forma-se um novo conjunto, que terá M subconjuntos. Qual o valor de M? Então, M, esse novo conjunto aqui, M, passará a ter o que? 5, porque 2 elevado a nona. Tirando 4, passaremos a ter 2 elevado a quinta. Então, terá 5 elementos desse conjunto. Então, M é o que? 2 a quinta. Então, 2 a quinta é o que? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32 subconjuntos. É o valor de M. Então, 32 é o valor de M. Questão 2, pessoal. Dê pausa aí que eu já volto. Voltando. Essa questão aqui eu trouxe duas
formas de realizar ela. E quem quiser fazer bonitinho lá o conjunto tem que se aprofundar mais, mas aqui não é nossa intenção é ganhar a questão do concurso. E quem quer aprofundar mais é porque quer dar aula de matemática, aí tem que aprofundar mesmo em conjuntos. Mas no nosso caso aqui, vamos para a prática, né? Vamos para aquilo que faça a gente ganhar a questão. Então, a primeira resolução para essa questão, vamos lá. No concurso para EPICAR foram entrevistados 979 candidatos, dos quais 527 falam a língua inglesa, 251 a língua francesa e 321 não falam nenhum desses idiomas. O número de candidatos que falam as línguas inglesa e francesa é... Olha só, pessoal, até marquei aqui, mas desconsiderem. Faz quando vocês não viram a resposta. Do jeito que vocês são lesados mesmo, brincando. Aqui vamos lá. 979 são os candidatos, né, o total de candidatos entrevistados. 321 não falam esses idiomas. Então, o que faz é o seguinte: pega o total, subtrai pelos que não falam, hein? 321 não falam, vai dar 658. Beleza. Agora você pega, soma o que fala inglês, os que falam inglês e os que falam francês, vai dar 778. Acabou. Pega 778, que é os que falam, e subtrai pelo resultado do que foi retirado aqui do total com aqueles que não falam. Então, que é 778 que falam menos 658, 120, né? Resposta C. E a forma comum, né, que é o diagrama de Venn, inglês, francês. 527 falam inglês, tá aqui. 251 falam francês, tá aqui. 321 não falam, então tem que ficar do lado de fora, não falam língua nenhuma, tem que ficar do lado de fora, correto? Soma-se tudo, 527, 251, 321, vai dar quanto? 1099. Mas são 979 candidatos no total. Então 1099 menos 979, 120. Então letra C. Então essas aí são as duas formas. Letra C, número 3. Pause, já volto. Voltando, pessoal, essa questão aqui, apesar de ser de conjuntos, mas não é porque é de conjuntos tem que ficar fazendo diagrama de Venn em tudo, criando aquele sistema de N elementos de A, interseção com B e tal. Você não precisa ficar fazendo isso, pô. Igual eu falei na questão anterior, o lance aqui da gente, pra gente que quer prestar concurso, é ganhar a questão que importa. Depois que passar o concurso, você passar, tiver ganhando seu salário, você não vai lembrar de nada mesmo que você estudou. Então, como você vai carregar isso pro resto da vida, vamos esquecer nesse caso aqui diagrama e tal, e vamos fazer pela lógica. É o seguinte: uma prova de 180 questões diferentes, é óbvio que é diferente, né? Pô, foi distribuída a 3 estudantes, A, B e C, de modo que cada estudante recebeu um bloco com 60 questões distintas. Não, vai receber 60 iguais e você vai responder, né? Eu vou te falar, quem elaborou, hein? 60 questões distintas. A apresentou 90% de acertos nas suas questões. B respondeu corretamente 70% do seu bloco. E C errou 80% das questões. Observar, né, gente, que olha só, aqui fala que A acertou 90%, B acertou 70%, e aqui a C foi a única que errou 80%. Pois é questão de lógica: se errou 80%, só pode ter acertado o quê? 20%. Então você traz para a mesma lógica dos outros aqui: A com 90%, B com 70%, e C, se ele errou 80%, ele acertou 20%, então 20% de acerto. Então, dessa forma, o número de questões não resolvidas da prova é... resolução: A, 90% de quantas questões? São 180 no total e cada um recebeu 60 questões. Então, 90% de 60. 90% de 60 vai dar 54. Então, o estudante A acertou 54 questões de 60. B, 70%
das 60 questões. Então ele acertou 42. Como ele errou 80%, então ele acertou 20% das 60. Então ele acertou 12. Isso aqui está correndo de anulação da questão. Então, como são 180 questões, né? Então vamos somar o total de acerto. Ele quer saber o que? Desta forma, o número de questões não resolvidas da prova é... O que não foi resolvido? 54 foi resolvido por A, 42 por B, 12 por C. Somando tudo, nós teremos 108 acertos, mas de um total de 180 questões. Então aqui, ó, questões resolvidas foram 108. 180 menos 108, teremos o que? Questões não resolvidas, né? Questões não resolvidas, 72 questões. Matou a questão, corre para o abraço, seja feliz, né? Que ele quis inverter, poder embolar um pouquinho a pessoa, né? Falando que aqui 90 acertou, 90% de acerto, 70% de acerto, aí aqui fala que 80% de erro. Opa, quebrou um pouquinho aqui. Mas aí você passa a ver quantos que ele acertou, no caso 20%, segue o padrão da questão e resolve. Então nem sempre precisa de diagrama de Venn, de seguir o padrão de conjuntos. Olhou a lógica aqui, faz do jeito que você achar mais fácil. O importante é achar a alternativa correta. Questão 4. Pausa novamente e já volto. Voltando, pessoal, numa cidade constatou-se que as famílias que consomem arroz não consomem macarrão. Sabe-se que 40% consomem arroz, 30% consomem macarrão, 15% consomem feijão e arroz, 20% consomem feijão e macarrão, 60% consomem feijão. A porcentagem correspondente às famílias que não consomem esses três produtos ou seja, que passa fome, né? Vem do governo do PT, né? Passando fome. Vamos lá. Arroz, né? Macarrão e feijão. Vamos começar pelas interseções. Vamos começar de trás para frente. Aqui nós não temos interseção. Aqui nós temos, 20% consome feijão e macarrão. Então feijão e macarrão está do lado de cá, então 20% aqui, correto? Então isso aqui é a interseção, que já matamos essa. 15% consome feijão e arroz. Então 15% aqui, arroz, feijão. Então a interseção é esse bloco aqui, né? Então a interseção de arroz e feijão é essa aqui, então 15%. Então já fizemos 15 e 20. Acabou a interseção. Agora vamos começar daqui da frente aqui. 40% consome arroz. Bom, já tem 15% consumindo arroz aqui e feijão. Então se ele tem 15% consumindo arroz, então para chegar a 40% do total de que consome arroz, falta 25, né? Porque está dentro do arroz aqui, ó, né? Tá dentro do arroz aqui. Então nós já temos 15, para chegar a 40 falta 25. Então 25, 15, 40 dentro do globo do arroz. 30% consome macarrão, mas nós já temos 20% aqui da interseção de macarrão com feijão, que são esses 20% aqui. Então dentro desse globo aqui de macarrão nós já temos 20%, né? E como são 30% no total de macarrão, então nós vamos ter 20 mais 10, que fechou 30% de macarrão. Então 15% aqui já foi, 20% que já foi, só falta isso aqui. 60% consome feijão. Feijão está aqui. Então todo esse globo aqui é feijão. Então nós já temos 15% aqui e 20% aqui. 15 com 20, 35. 35 para chegar a 60% de feijão. Quanto falta? 25. Acabou, pessoal. Agora é só somar. Soma tudo aqui. Vai dar 95. 95 consome alguma coisa. Ou arroz, ou feijão, ou macarrão. Aí ele quer saber o que? A porcentagem correspondente às famílias que não consomem os três produtos. Se 95 consome algo, né, um dos três elementos, então de um total de 100, se você tirar esses 95 que consomem algo, 5% não consomem nada. Então, letra D, né? Questão 5. Resolvo aí que eu já volto.
De um total de 800 pessoas examinadas por um grupo de médicos, pesquisadores, 500 tinham sintomas da doença A, 200 tinham sintomas da doença B e 130 tinham sintomas das duas doenças. Quantos não tinham sintomas nem de A nem de B? Vou começar novamente pela interseção, né? Você vem sempre de trás para frente, acha as interseções e vai eliminando. Então, 130 consomem. Perdão, estou lá na questão do arroz, feijão e macarrão. 130 tem sintomas das duas doenças. Então, a interseção, né? Doença A, doença B. A interseção 130. Aí depois diz que 500 possuem a doença A. Mas nós já temos aqui 130 dentro do A aqui, ó. Então, se temos 130 dentro do A e o total de que possuem, que tem a doença A são 500, então é 500 menos 130. Então aqui, né, 370 mais 130. Então dentro de A nós temos 500 de B. B agora 200 possuem a doença B. Como já temos 30 na interseção, né, tá dentro de B. Então precisamos de mais 70 para poder fechar os 200, correto? Então B passou a ter 200 e A passou a ter 500. Somando isso aqui, 370 com 150 vai dar 500. Com mais 70, 570, é igual a 570. Total de pessoas examinadas foram 800. Então 800 menos os 570 que possuem a doença, a questão pede quantos não tinham sintomas nem de A nem de B. 570 possui algum sintoma, ou A ou B, ou as duas. De um total de 800, se tirar as que possuem 570, 230 estão boas de saúde, né? Então, 230 questão, é isso aí. Mandar um alô aí um beijo aí pra Dri, né? Beijão, Dri. E até a próxima, pessoal. Dá um gostei no vídeo aí embaixo aí. E até a próxima. Abração, um beijo pras meninas. Valeu, fui.